época, viu? Você que está assistindo, um monte vai chegar. Vai falar, olha, dar tapinha nas costas, te abraçar, pegar seu filho no colo, pegar sua filha no colo, falar, fazer promessa. Dia 2 de outubro, ganhou a eleição, vai desaparecer, mudar o número do celular. Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Estúdio Sim. Hoje eu tô aqui de novo com a minha queridíssima Raquel. A gente vai conduzir juntos essa entrevista. Ai, é verdade, gente. Olá, troquei a câmera, mas vamos lá. Podcast legal, que é isso, acontece nos errinhos, mas se não é natural, não tem graça. Eu tô com um apresentador que todo mundo conhece, bomba no pedaço, mandou muito bem em Minas. Durante anos, ele vai contar pra gente coisas aqui especiais e eu quero arrancar alguns segredos dele aqui. Com vocês, André, tem que ter palma! Aê! Obrigada por estar aqui e queremos saber tudo sobre você, esse apresentador de anos de sucesso e uma voz maravilhosa. Obrigado pela voz maravilhosa, obrigado a vocês duas pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E é claro, o jornalismo tem que ser verdade. E eu vou contar tudo que vocês perguntarem, sem problema nenhum. E mostrar também o outro André, né? Porque eu fico na televisão de terno e gravata. Todo mundo pensa que eu sou só sério, mas eu não sou só sério, não. Quem me conhece sabe que eu tenho meu lado descontraído também. Então vamos embora falar sobre tudo. Ah, assim que a gente adorei! gosta. É isso aí. Isso aí. Vamos para a primeira pergunta, Carol. André, o que te fez ser jornalista? Eu nasci jornalista, eu acho. Desde quando eu estava no útero da minha mãe, eu já era jornalista. Eu já perguntava, já falava. Quando eu tinha 3 anos, comecei a falar mesmo. Eu só fazia pergunta. Quando eu era novinho, tinha o Jornal Nacional com Cid Moreira e com Sérgio Chapelin. Eu ficava imitando os dois, colocava umas folhas assim em cima de um criado mudo, ficava olhando para frente, fingindo que tinha uma câmera e apresentando. Tudo eu pegava e fazia reportagem na rua, fingindo que era um microfone. Então eu nunca tive dúvida que eu queria fazer jornalismo, né? Enquanto você chega lá no 3º ano do ensino médio, o pessoal tudo fazendo teste vocacional, depressivo, não sabe se vai para matemática, não sabe se vai para medicina. Aí o pai fala, meu filho, você tem que ser médico que ganha dinheiro. Eu não, já queria ser jornalista, já não tinha dúvida nenhuma. Olha, e fui Já nasceu direto. pronto. Não. Pelo menos com vontade de ser jornalista, eu nasci. Então foi uma coisa muito natural para mim, assim, entrar para a faculdade. No primeiro semestre eu já fui lá para a TV UniBH, já comecei a apresentar um programa e aí não parei nunca mais. Estou aqui até hoje. esse gingado, assim, esse jeito de falar, você é bem astral, assim, essa energia maravilhosa. É porque todo mundo acha que o jornalismo é ser sério. Sei que você apresentava um programa muito sério, mas sabendo desse outro lado, dessa energia boa, eu acho que é uma nova fase da sua vida também, que você vai poder mostrar um pouquinho. Porque você pensa o seguinte, eu apresentava o MG Record, que era um jornal muito sério. A gente falava sobre política, economia, sobre polícia, a gente falava sobre acidentes. Infelizmente, a maior parte das notícias eram notícias ruins. E a gente tinha que passar a verdade daquela notícia. A gente tinha que passar o sentimento daquela notícia. E principalmente, né, o jornalista, hoje em dia, ele não é mais aquele robô de antigamente. Ele se envolve. Então, eu mostrava o que a notícia mostrava. Então, eu mostrava, em geral, seriedade. A não ser quando tinha uma notícia mais leve, enfim. Aí eu, né, brincava um pouco, enfim. Então, era muito sério por causa disso, né? Lá de terno, gravata. E o dia a dia é muito difícil, né? E o jornalismo retrata o dia a dia. Então, tinha que ser sério, porque as notícias eram duras, eram sérias. A sociedade, muitas vezes, é muito séria, é muito dura, né? É verdade. Mas Com os certeza. momentos de descontração também são importantes. Você passou 14 anos na Record, né? Você começou como estagiário. Como é que Isso. foi esse período lá dentro da emissora? Como é que é o dia a dia? Eu acho que todo mundo tem interesse em saber como é que é o dia a dia do jornalista. Eu já fiquei aqui curiosa, Né? que ó. Conta aí. Como é que é? Ó, eu entrei na Record, eu fiz uma prova, tinha uns 30 candidatos lá, aí eu passei nessa prova,
Aí, morrendo de medo, me chamaram para uma entrevista. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz na vida. Aí conversei com o diretor da Record na época. Aí não fui chamado. Aí fiquei triste pra caramba. Isso foi em dezembro. Passei o Natal triste. Aí em janeiro, um dia depois do meu aniversário, que é dia 9 de janeiro, se alguém quiser me mandar presente. Gente, capricorniano. Parabéns. Sou capricorniano. Eu também. Parabéns atrás. O Capricórnio é o melhor signo do zodíaco. É mesmo, eu também sou, hein, capricorniano. Ô, gente, vocês estão brincando aqui com a sagitariana. É. O mais São alegre. signos parecidos. Né? É. Falam que o Capricórnio é sério, né? Eu sou Demais. zero sério. E pão duro. Eu também não. E pão- Eu não sou pão duro. Quem me conhece sabe, eu até queria ser pão duro, mas não sou mão aberta até demais. Trabalhador também. Trabalhador eu Pra sou. você ver. É verdade. Todo Trabalhador eu trabalhador. sou. Sagitariano também. 24 horas por dia. Fala que o capricorniano é organizado. Eu É. tenho que confessar que eu não sou, não. Não é não. É. Aqui, aqui ó, dedou já. Se for por isso aí, eu não sou nada capricorniano, porque organização é uma coisa que eu luto pra ter. Digo no meu dia a dia No lá, dia a né? No guarda-roupa, A chinelo. esposa que diga, né? E ela é muito organizada. Eu sofro. Ou ela sofre. Mas enfim, aí eu entrei como estagiário, fiz uma prova. Aí, 5 meses depois, o Cirlei Pires, que era repórter, tanto da Record quanto da Itatiaia, ele recebeu um convite de ser repórter de rede, né? Que é o principal repórter lá do Mato Grosso do Sul. Surgiu uma vaga, eu era estagiário, mas já saía para a rua para ajudar a fazer matérias, né? Como estagiário, fiquei uma semana de madrugada com a equipe, fazendo matéria, fazendo texto. Aí fiz o teste. O primeiro teste eu fui de terno branco, passei um pó na cara, fiquei igual um palhaço. Aí o diretor da Record queria muito que eu passasse, me chamou lá e falou assim, aqui, André, deixa eu te falar, refaz esse negócio. Vai lá no maquiador profissional da Record, bota um terno direito, não um terno branco, né? Bota um terno, né, preto, bonitinho, alinhado, refaz o teste, porque eu quero que você passe, né? Você tem potencial. Aí eu refiz o teste, realmente passei em setembro de 2008, e comecei como repórter da madrugada, fiquei 3 meses como repórter da madrugada, vendo só tragédia, gente. Meu Acidente, pressão de droga, assassinato. É coisa que é verídico. As pessoas que são assim, pouquíssimo, mas não é, né? Coisa que acontece E tem que ter né? sangue frio, né? Pra poder cobrir um Assim, acontecimento desse. muito. Você não se acostuma. Eu acho que quem se acostuma não tem sentimento. Nossa, agora você Né? ganhou. Agora bati na palma. Ontem eu falei isso. Nossa, gente, eu gosto de podcast, é isso. Porque a pessoa solta. Cada um tem não tem a fórmula. Você Sim. nasceu, você, André. Sim. E eu vejo alguns jornalistas que tem aquela frieza. Eu falei isso ontem, falei, Jesus, mas como é que a pessoa fala tanto de tragédia, mas numa frieza? Aí eu tava conversando com a pessoa, falei assim, mas é o dia a dia, acaba acostumando, é igual médico, tem que acostumar. Eu falo, mas não tem um coração que bate? Porque por mais que você tá ali falando todo dia, está operando todo dia, nós somos seres humanos. Será que não tem uma... e você falar que não dá, que a pessoa tem que ser muito fria, eu acho isso muito bacana, porque tem coisas que chocam. Muitas coisas, assim, e toda vez, principalmente no início, é mais chocante. Porque depois você aprende, você não se acostuma, mas você começa a colocar coisas para você lidar com aquilo. Mas as primeiras vezes que você vê um acidente, infelizmente pessoas que morreram, você fica doido. A primeira coisa que eu fazia é ligar para todo mundo da minha família para saber se as pessoas estavam bem, porque você começa a entrar em paranoia, né? Pensar que sua família estava ali. Eu tive síndrome do pânico de madrugada, porque você pensa que você está no carro, vai acontecer um acidente com você. Você vê o tempo inteiro. Você tá vivenciando aquilo ali o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Você vê, infelizmente, acidentes graves o tempo inteiro. E eu peguei, infelizmente, um acidente gravíssimo lá na rodoviária na época, que morreram 4 pessoas. Peguei um acidente na 040, que morreram 3 pessoas. Então, você tem que lidar com aquele sentimento, tive que fazer terapia, para, né, conseguir lidar, porque eu sou muito sentimental mesmo, as coisas me pegam muito, então eu ia para casa, ficava pensando, mas a madrugada ela é mais difícil,
Não era para mim. Então eu fiquei 3 meses, graças a Deus, e consegui sair da madrugada. Tem gente que gosta, tanto é que tem uma repórter hoje muito competente na Record, que ela tá de madrugada, tem mais de 4 anos. Ela gosta daquele clima, É né? igual quem trabalha com ML, né? Tá ali acostumado. É, Já tá, tem sei mais, lá, né? né? Cruz credo. Pessoa Gente, maqueia. Não. vamos falar uma coisa, você falou disso, eu ficava revoltado. Tem jornalista que torce pela tragédia. Eu não queria Né? falar, mas eu já senti isso. Não, é tem verdade, jornalista né? que eu já ouvi na Misericórdia. redação, jornalista falando, será que não vai acontecer nada hoje? Não, eu falei, tomara que não aconteça. Nossa. Porque nós, na verdade, somos o espelho daquilo que acontece na sociedade. Nós não temos que torcer para acontecer, não. Ao contrário, né? Eu torço para não acontecer. E, infelizmente, tem jornalista, tem advogado, né? Tem Tudo, né? policial que torce para que aconteça. Mas será que é porque porque dá mais audiência, querendo ou não, né? Tem gente que faz tudo pela audiência, né? E eu não faço, e acho que a longo prazo, essa pessoa que faz tudo pela audiência vai acabar sendo desmascarada pelo público. Com certeza. Né? Nós já tivemos vários exemplos de pessoas que fizeram tudo pela audiência que a longo prazo foram desmascaradas, o público percebeu, não tiveram um sucesso duradouro, né? Então eu acho que você tem que fazer tudo pela verdade, né? Você tem que retratar a verdade. A partir do momento que você faz tudo pela audiência, você está sendo uma pessoa sem caráter, sem escrúpulo, e isso, evidentemente, o seu público vai perceber. No jornalismo, você que fez lá também no UniBH, Sim. como eu, a gente aprende a retratar o máximo de verdade. Né? A gente sabe Com que não é certeza. possível ser totalmente imparcial, Aham. mas a gente tenta ser o mais Correto. imparcial possível e correto. Quem não é, inclusive, está faltando com ética, mas existe, claro, profissionais do Você cinema. tocou num ponto, aí eu queria te fazer uma pergunta. Nessa questão de ser imparcial, né? Quando vocês estão formando, hoje é notório que, tipo, os jornalistas, me corrija, por favor, tá? Tô fazendo uma pergunta leiga, que todas as pessoas também já chegam no meu dia a dia, a gente tá naquele ambiente de conversar e trocar, né? Diálogos, e a gente percebe que hoje o jornalismo tem mudado muito. Então as pessoas colocam muito a opinião dela. E assim, é tudo orgânico, a gente consegue sentir que não é uma questão da matéria, do redator, de quem está por trás, é uma nota que alguém deu e eu estou repassando. É uma coisa que eu sinto, eu estou indignada e eu vou trazer aquilo para o meu lado. Eu acho que o jornalismo, no meu achismo, deu uma mudada, ou você como jornalista, você acha que você pode falar um pouquinho sobre isso? Houve uma mudança no jornalismo, principalmente por causa das mídias sociais, principalmente por causa até mesmo da chegada da própria Record, que deu uma nova roupagem ao jornalismo, porque antes você tinha o jornalismo da Globo, que era aquele jornalismo quadradinho, que o apresentador ia lá, lia o TP, dava notícia e pronto, acabou. Né? Nos anos 90, nós tivemos um programa que foi revolucionário na televisão brasileira, no jornalismo brasileiro, no SBT, que foi o Aqui Agora, que tinha o Gil Gomes. Adorava o Gil Gomes, É. gente, eu sou novinha, tá? Infelizmente até morreu o Gil Gomes. Sério? Morreu, infelizmente. Nossa, amava o Gil Gomes. E aqui, Nossa, agora, desculpa aqui você te agora. dar essa notícia. Eu tô chocada. Nossa, sabe- na época do Gil Gomes. Você sabe que tinha uma moça que trabalhava com a minha mãe, e aí ela tava lá e tal, aí a gente tava falando, aí comentando, Tancredo Neves morreu. Aí eu falei, sério? Ela começou a chorar, "Pô, ele morreu, tem 85. Mas o Gil Gomes, infelizmente, morreu. Mas tinha o Gil Gomes, o Celso Russomano, que hoje está na Record, com Achei direito que do ele tinha consumidor. morrido. Não, o Celso Russomano tá vivo. E o Aqui Agora deu uma revolucionada nesse jornalismo policial. O Aqui Agora era líder de audiência, ultrapassou a Globo teve que mudar até o estilo. Quando você sai, tira o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira, coloca o William Bonner, até para mudar aquela cara do jornal, e entra a Record com esse jornalismo mais opinativo, de Marcelo Rezende, de Geraldo Luiz, né, que o cara vai lá e fala, e critica, e aponta o dedo, e tudo mais. Isso força a própria Globo a modificar. O jornalista da Globo começa a dar um pitacozinho a mais, começa a falar um pouco a mais e tudo mais. Eu sou dessa escola da Record, de um jornalismo mais opinativo, eu dava opinião. De uma hora de jornal eu falava 25 minutos de opinião, do que eu achava, do que eu acreditava.
com liberdade Tinha total. posicionamento. Posicionamento total de tudo. Uhum. Estudava todas as matérias antes para me posicionar. Eu não acredito, na verdade, em imparcialidade. Eu acho que isso é uma mentira. Quem vende isso é mentiroso. Porque a partir do momento que você escolhe uma palavra em detrimento da outra, você está sendo parcial. Isso é um mito, né? Até na própria faculdade a gente aprende que é um mito. Então eu acredito, na verdade, em você ser honesto. Falar assim, eu penso assim, mas eu estou te dando a notícia dessa forma. Então a pessoa vai saber de onde que está, com quem está lidando. A gente sabe, por exemplo, que um jornal como o Estadão é um jornal que é conservador. Ele é honesto, sou conservador. A Folha de São Paulo, hoje é um jornal de centro-esquerda, centro. Está sendo honesto, falando na Folha é assim. Então é importante que você seja honesto com o seu leitor, com o seu telespectador, que ele saiba o que ele está consumindo. E não ficar falando que é imparcial, que está sendo totalmente verdadeiro, não está tomando posição, porque todo mundo toma posição de tudo. Então eu defendo um jornalismo honesto em que as pessoas saibam dos posicionamentos das outras. Eu acho que isso que é fundamental. E hoje em dia as pessoas têm muito medo de se posicionar, né, Carol? Ah, no demais. mercado, em tudo. Acho que todos os ramos, principalmente na internet também, hoje em dia, né? Porque a sociedade julga muito. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, como você se posiciona. Então, realmente, é bem complicado. As pessoas parecem que têm medo, né? Às vezes quer dar opinião, quer falar, mas tem esse medo, tem esse receio. Principalmente esses influencers, né? Que dependem principalmente de publicidade para sobreviver, e às vezes fala e desagrada um grupo, aí tem o tal do cancelamento, né? Então a gente vive numa sociedade do muro, né? As pessoas precisam ficar em cima do muro, porque se posicionam para um lado, vão ser canceladas para o outro, e vice-versa. Então, principalmente quem vive de publicidade, quem vive de ser digital influencer, tem que ficar em cima do muro, né? Tem que se alienar para não correr riscos, infelizmente, né? Porque a gente perdeu o respeito pela opinião contrária, né? Nos últimos anos, o brasileiro perdeu o respeito pela opinião contrária. Tanto é que em grupo de família é primo brigando com primo, tia brigando com sobrinho, até mãe brigando com filho, cancelando filho. Isso é uma coisa que eu defendo que tem que mudar. Por isso que eu me considero que é preciso conciliação e me considero um conciliador. Porque chega disso, gente, que chatice. Cruzeiro e Atlético é no futebol. A gente tem que trocar ideia, discutir, melhorar, crescer, né, avançar. E não ficar discutindo se é um ou se é outro. Isso é bobagem, isso tem que passar. Aí você estigmatiza. Se é Lula ou se é Bolsonaro? Tem que ser um ou outro. Não precisa ser nenhum dos dois. Não, igual o Thiago Leifert mesmo, foi dar a opinião dele na internet sobre questão, né, das eleições. Pra quê? Acabaram com ele. Mas ele falou nenhum nem outro, igual eu falei. Não, mas é assim. Acabaram com ele depois. Mas as pessoas acham que elas se sentem dona da opinião do outro. A opinião dela prevalece mais do que do outro, né? Eu acho que assim, eu acho que a população ela tem o direito de escolher entre um ou outro, né? Ou nenhum dos dois. Mas eu acho que um ou outro tem direito de conversar, de se entender. Eu tenho certeza que todos querem o bem do país, ou deveriam querer, né? Se todos querem o bem, tem pontos positivos de um lado, tem pontos positivos do outro, e é preciso ter conversa, porque democracia, política é conversa, é entendimento. E é isso que tem que acontecer, né? A gente entender um pouco da história política do país, né? Você ter um cara como Ulisses Guimarães, você não tem mais gente assim, né? Conciliadores, não Tancredo Neves mesmo, né? Então a gente precisa de retomar isso. Hoje a gente conversar sobre política, você perguntar assim, qual deputado estadual é um grande deputado em Minas Gerais? Você não consegue apontar, né, porque está todo mundo preocupado em extremos, briga, em aparecer, TikTok e tal. E em resolver os problemas ninguém preocupa. Porque não quer também, porque é bom continuar assim, aparecendo, né? Sem resolver, né? Sem resolver. Infelizmente. Falando em deputada estadual, né, Carol? A gente queria saber, você vai se candidatar? Hoje tem que falar assim, sou pré-candidato a deputado estadual. Então, tá vendo? Tudo tem que ter tem um pouquinho de alguma coisa. Conta pra gente o porquê despertou essa necessidade, o que você notou, assim, e o que você pretende, só pra entender, não tô falando de campanha, né? Porque você saiu do jornalismo
E você deve estar sentindo algo para estar mudando aí na sociedade. Eu, na verdade, eu falei que eu nasci jornalista, eu acho que eu nasci também, né, com uma vontade de transformação de tudo, com uma vontade de ação. Eu nunca consegui ficar parado. Na faculdade, eu fui lá para o movimento estudantil, de oposição na época ao movimento que estava lá. Eu fui para frente para mudar a faculdade. E no jornalismo também, meu sentimento era sempre de criticar para mudar. Eu acho que a essência do jornalismo é essa, é criticar os governos, é criticar o que está errado e também apontar a solução. E quando eu saí da Record, eu fiquei pensando, poxa, eu acho que eu preciso mudar um pouco a minha história, a minha trajetória por algo que me angustia há muito tempo, né? Por algo que eu preciso colocar a mão na massa agora. Eu preciso que meu ideal, que estava lá desde sempre que eu estudei política, desde sempre que eu estudei a história do Brasil, eu estudei cada fase da história do Brasil, eu entendo da história do Brasil. Durante os 14 anos de Record, eu entendi a realidade de cada cidade da região metropolitana, sou de Belo Horizonte, de cada bairro de Belo Horizonte. Eu senti que era o momento de eu não só falar, mas de eu também me colocar à disposição para fazer, para mudar, para modificar. Porque se a gente não se coloca à disposição, se a gente continuar achando, a política é uma merda, todo mundo é corrupto, realmente vai continuar uma merda e os corruptos vão continuar ali. Se a gente não ocupar espaço, eu nunca fui candidato, eu não sou de família de político, não tem ninguém na minha família que é político, né? Vou enfrentar uma tempestade, porque não sou do grupo de ninguém. Se a gente não lutar por isso, vai continuar do mesmo jeito, vai continuar da mesma forma. Então, essa vontade que eu tinha, esse ideal de transformação, me fez pensar, poxa, eu vou sacrificar minha carreira de jornalista para me colocar como pré-candidato a deputado estadual, porque eu acho que é o momento. Eu já tenho experiência para isso, eu já conheço os problemas de Minas para isso, eu já sei os caminhos, eu já sei o que é preciso fazer, inclusive para combater os velhos políticos que estão lá há 5, 6, 7, 8, 9 mandatos sem fazer nada. Aí chega em época de eleição, compra uma liderança, outra liderança, compra voto, a verdade é essa. Ele não te vende um ideal, ele não te vende um projeto, ele te compra. Infelizmente, isso que acontece. E nós temos que mudar isso. Nós temos que ocupar os espaços dos maus políticos, dos corruptos, daqueles que estão lá só para ganhar dinheiro. A gente tem que acabar com essa ideia de que política é um lugar para ganhar dinheiro. Não, política é um lugar de transformação social, necessário para fazer a vida da sociedade funcionar, para fazer uma rua ser pavimentada, para fazer a construção de um viaduto. Nós temos um metrô ridículo em Belo Horizonte, que não tem a linha para o Barreiro, que é o mínimo, que já falaram aí, já teve senador anunciando que ia ter 2 bilhões para construção e não teve 2 bilhões para construção, não saiu do papel, a linha já está aí, só tem que adaptar, construir as estações. Nós temos um sistema de transporte ridículo também na região metropolitana e ninguém faz nada, até porque muitos são financiados pelas empresas de ônibus. Então, se você não se ocupa para transformar, para representar a população, infelizmente, vai continuar do mesmo jeito. Né? É difícil, mas nós temos que mudar e parar com essa ideia que política é lugar de ganhar dinheiro, política é lugar de trabalhar por uma transformação. Né? E se nós não começarmos a mudar essa mentalidade, né, de pouquinho em pouquinho, nós vamos continuar do mesmo jeito, esse país atrasado, esse Estado atrasado, que há muito tempo não tem um desenvolvimento humano como deveria, e por isso que eu acho que nós temos que sim construir novos caminhos, construir novos grupos, porque a maioria dos grupos políticos, a maioria é viciada, infelizmente. Né? Eu tive uma convivência agora, nesse pouco tempo, com grupos políticos de pessoas que só conversam entre si, que não se preocupam com a população, eles se preocupam em articular. Isso aqui, ó, fazer planilha de voto, fazer isso aqui. E a população? E os problemas das pessoas? Ninguém conversa. Eles se preocupam em reunir em gabinetes lá, para se preocupar entre eles, para combinar entre eles. E as pessoas? E a população? Então, se a gente não mudar essa realidade, a vida também não vai mudar. Por esse motivo, por esse ideal, por mais que eu sacrifique a mim e a minha família, eu não ia conseguir passar pela vida se eu não colocasse o meu nome para
ter uma transformação se eu não colocasse meu nome para começar a mudar. E tem muita gente que pensa como eu. Aliás, a maioria pensa como eu. Só que uma minoria domina a política hoje. E uma minoria faz com que a política seja tão ruim. E nós que somos a maioria, porque a maioria é honesta, nós temos que mudar e ocupar os espaços que hoje são ocupados pelos desonestos. Enfim, falei demais. Não, é isso prestando aí. atenção. Você vivenciou, né, durante toda a sua carreira, os 14 anos de Record, você vivenciou a política. Sim. Você estudou muito sobre isso, você estava Sim. ali naquele dia a dia. O que o André, jornalista, vai levar para o André político? Tudo, na verdade. Eu acho que eu entendi o funcionamento das cidades. Quantas vezes eu fui em Ribeirão das Neves? Citar Ribeirão das Neves especificamente, mas eu podia citar qualquer cidade da região metropolitana. Mas uma cidade que eu gosto muito, é uma cidade que eu acho que merece uma atenção especial. Você tem uma população em Ribeirão das Neves de quase 500 mil habitantes. Você tem um potencial gigantesco em Ribeirão das Neves, mas, infelizmente, os investimentos que são feitos em Ribeirão das Neves, e aí a população sabe, são investimentos em presídios. E a população lá do Botafogo, na região de Justinópolis, no Veneza, infelizmente, a população do centro de Ribeirão das Neves tem que conviver com rua sem asfalto, tem que conviver com rua sem saneamento básico. Por quê? Porque o prefeito de lá, o parlamentar, muitas vezes, que representa lá com emenda ou com representação mesmo, ele não elabora um projeto para captar recursos do governo federal. Não elabora um projeto direito para captar recursos do governo do estado. E fica com a desculpa, porque o município não tem arrecadação e tal. Não é isso é desculpa, isso é falta de trabalho. E eu posso falar isso de Santa Luzia, eu posso falar isso de Sabará. Então, o que falta é trabalho, é vontade, na verdade. O que falta é sair dos gabinetes. Nossa, você me fez pensar aqui, nós estamos em 2022, tecnologia bombando, né? Em tudo, todo mundo fala de tecnologia, Elon Musk, inteligência artificial, e aí você está falando uma coisa aqui de asfalto. Aí, sendo leiga, né, como uma cidadã, é muito caro para colocar asfalto? Não deveria, mas eu fiz um quadro durante 4 anos na Record que chamava Ronda Record, em que nós íamos a todas as comunidades carentes da região metropolitana para mostrar os problemas. Eu fui em várias comunidades que não era só asfalto, não tinha, era saneamento básico, ou seja, esgoto. 40% das casas de Minas Gerais não tem rede de esgoto, é fossa, até hoje, para que você possa ter uma ideia. Eu já fui em bairro que não tinha iluminação pública. Eu já fui em bairro, por exemplo, de Esmeraldas, que não tinha água, que o caminhão-pipa enchia as caixas d'água. Hoje, então você falou de tecnologia, de brasileiro indo para o espaço, mas você tem brasileiro hoje que vive no século XIX, e não tem acesso nem a uma internet, nem a um celular. Nós somos o país que está entre as 5 maiores desigualdades sociais do mundo. Você tem um bairro que é uma Suíça, que é um Sion, e você tem bairros que, infelizmente, estou falando no IDH, tá? Índice de Desenvolvimento Humano. Você tem bairros que são comparados a países africanos no nível de pobreza. E enquanto a gente não combater essa desigualdade social com justiça, com impostos mais honestos, né, em que os mais ricos paguem mais, os mais pobres, de fato, paguem menos, nós não vamos mudar a realidade. Então, de fato, você vai aqui do lado, às vezes em Belo Horizonte mesmo. Você vai lá no Monte Azul, divisa com Santa Luzia. Você encontra rua sem asfalto, rua sem saneamento básico. Né? Então, isso é inacreditável. Né? Igual você falou, asfalto é o mínimo. Porque a gente fala muito de evolução, então é bom para o público, né? Para quem está assistindo, vai estar escutando no Spotify, nas plataformas, saber da realidade. Porque hoje todo mundo fica muito ligado, os jovens que vão estar aí de olho em tudo, que querem fazer essa transformação, essa sede de mudança. Mas ninguém às vezes sabe da realidade do próximo. Eu falo muito dessa questão do próximo, porque todo mundo olha para o umbigo. Eu falo que eu faço, mas é uma mentira, né? Então essa questão de você estar trazendo isso aqui para a gente é muito importante, porque eu como cidadã
que escuto muitas coisas, né? É tecnologia, temos que evoluir, é muito coach aqui, é tudo aqui. Então, assim, tá tudo muito rápido. Principalmente pós-pandemia. Tá tudo pedindo muito rapidez, tá tudo num clique. E aí, o poder não está na mão eu falo assim, para mudar do cidadão. Mas quem está aí para poder fazer a transformação. E essa pergunta foi para saber, é muito caro levar então saneamento básico também? É muito caro asfaltar? Você sabe por que político tradicional não leva saneamento básico? Porque não dá voto. Porque fica debaixo da terra. É muito melhor construir para eles um viaduto gigante do que levar esgoto para todas as casas, né? Porque está lá, porque não é ele que está sofrendo, porque ele está lá no gabinete. E é verdade mesmo, eu sei porque eu vivi isso na pele. O cidadão chega nessa época, viu, você que está assistindo, um monte vai chegar, vai falar, olha, dar tapinha nas costas, te abraçar, pegar seu filho no colo, pegar sua filha no colo, falar, fazer promessa. Dia 2 de outubro, ganhou a eleição, vai desaparecer, mudar o número do celular. Nunca mais vai te receber, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, seja no gabinete que tiver aqui, né? E isso eu vejo, eu acompanho, até colegas meus, eu tenho recebido, infelizmente, muitas mensagens, não vai fazer igual aquele seu colega jornalista, que desapareceu, que nunca mais recebeu as pessoas. Que vergonha! E isso acontece. Infelizmente, muitos... Vamos falar uma coisa. A autoridade é a população, não é o deputado. E o deputado, muitas vezes, ele senta na cadeira, ele acha que ele é o todo-poderoso, que ele não precisa receber ninguém, que ele fecha as portas, sendo que, ao contrário, ele tem que receber todo mundo todo dia. Ele está sendo pago pela população, ele foi eleito pela população, ele tem que ouvir a população. Por isso que eu falo, né? Se tudo der certo, se as pessoas acreditarem no projeto, nós temos que estar lá todo dia. Nós temos que estar lá de manhã, de tarde, de noite, recebendo as pessoas, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Isso é obrigação. E, infelizmente, vai na Assembleia para ver se algum deputado vai te receber. Não recebe, né? Não recebe. Recebe outros deputados, recebe poderosos, mas a população mesmo não recebe. E a gente tem que mudar essa dinâmica. Porque se a gente não muda, vai continuar desse jeito. Sem saneamento básico, porque não dá voto, né? E a gente precisa de representação de fato, né? E hoje você vai também na Assembleia, quantos representam a população? Um representa as empresas de ônibus, o outro representa a empresa tal, o outro representa os interesses de tal empresário, de tal político. E a população, quantos representam? Tem representantes, mas são muito poucos. E a gente tem que mudar essa lógica, né? Senão... Você chegou a comentar em uma live que a população sempre fala que a educação é o futuro do país, mas esse futuro nunca chega. O que você acha que precisa para mudar isso? Primeiro, né, precisa pensar a médio e longo prazo. Em educação a médio e longo prazo. Precisa haver um projeto de nação e não um projeto de governo. Um projeto de Estado de educação e não um projeto de governo. Você tem um governo tal, de fulano de tal, você tem um projeto super bem sucedido. Entra o outro fulano, aí tudo que foi feito ele desconstrói, porque ele é adversário, porque o projeto foi de governo. Então você tem que construir as diretrizes educacionais, você tem que construir as bases educacionais duradouras, de médio e longo prazo, você tem que ter um pacto nacional nesse sentido. E não, infelizmente, um projeto de governo. E o que eu vejo é que as pessoas não têm projeto de nação, não têm projeto de país. Elas têm projeto de poder, de estar no poder. É por isso que o governante vai lá e dá migalhas muitas vezes para a população, em vez de transformar a realidade, ele dá um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui. Ele não dá a possibilidade da pessoa ter renda, ele dá a possibilidade da pessoa receber esmola. E isso tem que modificar. E a educação é a mesma coisa. Você tem que ter um plano de Estado para a educação. A Coreia do Sul, né, que é um país hoje desenvolvido, até a década de 50, 1950, era um país como o Brasil. Os governos entraram em consenso, os partidos, mesmo de diferentes ideologias, e resolveram investir na educação. Hoje é a potência que é. A Samsung é coreana. Quantas marcas de carro são coreanas?
né? Porque decidiu-se que a educação estava acima de qualquer questão política. E é isso que nós temos que fazer no Brasil. Parar de pensar pequeno, parar de ser mesquinho e pensar no país. A gente precisa de um estadista no Brasil. Hoje a gente não tem um estadista, infelizmente. Mas vai ter, se Deus quiser. Vou interromper aqui um pouquinho pra gente poder falar do Estúdio Sim, né, Raquel? Bora lá, né? Vamos mandar aí. Nós, Estúdio Sim, estamos localizados aqui no bairro Santa Teresa. É um estúdio totalmente tecnológico, muito preparado para atender você. Então, se você tem interesse em fazer o seu próprio podcast, criar o seu conteúdo, aqui é o lugar certo, né, Raquel? É isso aí. Para você que quer criar autoridade, presença no mercado, nada mais do que videocast, podcast, porque a realidade está aí no maior canal do mundo, que é o YouTube. Estamos aqui preparados com uma equipe supimpa, isso é antigo, mas é supimpa mesmo, para estar gerando aqui o seu programa. Vem para cá o Estúdio Sim e tem um hub de canais aqui preparado, cada um segmentado para você saber igual esse programa aqui. Estamos falando sobre política, o que vai acontecer em BH, Minas Gerais. Vem pra cá pro Estúdio Sim e entre em contato com a nossa equipe. Um beijo, pessoal! É isso aí. Eu gostei do supimpa, viu? Eu sempre pego tudo antigo. Eu também, mano. Chamo todo mundo de bicho. Ô, bicho! Minha melhor amiga. Um beijo pra você, amiga. Te amo de anos. Aproveitando aqui, vou até fazer umas perguntas que eu sei que se você tivesse que você faria. O apelido dela é Bicho. Ah, é? E ela me chama de Bicho. É mesmo? E ela é uma princesa. Mas bicho, é carinho, né? Eu quero perguntar pra você, porque hoje nós estamos vivendo o medo, né? Todo mundo tem muito medo. E falar de política não é brincadeira, porque às vezes você é uma pessoa do bem, quer lutar pela população, ainda mais você como jornalista, você viu todos os lados, né? O lado da pobreza, que existe de fato, muita gente finge de cego, mas existe, né? Igual você falou de vários pontos aqui, e pessoas que estão no poder eu achei muito isso, assim, me surpreendeu. Eu queria um viaduto para o meu carro passar, mas eu não quero saber que o outro ali tá andando a pé, né? E, enfim, você tem medo hoje? Qual é a política? O que você vai enfrentar? Porque existe muito desafio, né? De contra, aquela briga. Você tem medo? Não. Quando eu entrei como apresentador, eu substituí um apresentador antigo, que tinha muito nome, que era o Carlos Viana, né? O principal jornal da Record, no horário nobre. Por dia, 1 milhão de pessoas assistiam na época. E me perguntavam, você tem medo? Não, se eu tiver medo eu não vou, né? E eu vou construir a minha história do mesmo jeito que ele construiu, né? Com muito respeito, com muita honestidade. Eu vou construir a minha história. As pessoas vão gostar de mim pelo que eu sou, pelo que eu quero construir, pelo que eu estudei. Para que você não tenha medo, você precisa ter segurança daquilo que você está fazendo. Então, quando eu substituí lá o Carlos Viana na MG Record, eu tinha segurança e preparo. Porque se eu não tivesse segurança e preparo, eu não ia me colocar para substituir o Carlos Viana. Hoje, eu tenho certeza que eu tenho segurança e preparo para assumir o que eu quero assumir. Então, eu não tenho medo. E eu tenho certeza que por trás de mim, junto comigo, existe milhares de pessoas que pensam como eu e que eu vou representar essas milhares de pessoas, que essas pessoas, assim, não os políticos, essas pessoas vão ser a minha base para enfrentar o que precisa de fato ser enfrentado. Vai ser fácil? Óbvio que não. Muita gente fala, desiste isso aí, só tem safado, só tem corrupto. É o que eu falei. Não vou desistir não, vou Senão enfrentar. Alguém tem que fazer, né? Exatamente. Senão não tem jeito. Toda transformação começa com algo. Né? Você tem que começar. Se você não começar, não tem jeito. Né? Então você tem que começar. Então eu me sinto preparado, me sinto seguro. Né? Por isso que eu não tenho medo. Eu sei que vai ser punk. Falei, imagina antigo. Punk Eu sei que vai ser punk. Mas eu tô preparado. Eu era punk todo dia na MG Record. Televisão é fogueira das vaidades. Ia te perguntar isso, existe? Eu também. Um querendo puxar o tapete do outro. Mentira, Tá né? doido? Então já tá aqui, né? Existe vaidade realmente? Nossa senhora. Vaidade. Eu nunca tive vaidade. Assim, vaidade você tem que ter no sentido de cuidar do seu corpo, Você me Não. contou, cuidar da sua você me voz. contou que não estudar. faz botox.
Faço botox. Eu tenho uma cunhada que é biomédica, ela fez botox em mim. Eu não acreditei. Eu falei, gente, tem uma pele escadinha. Ele falou, é botox. Eu falei, não é não. Não tem como, não. Ela fez ali, ó, o botox ali, todo bonitinho. Eu gosto Você tem que fala cuidar, a né? verdade, ó. É, ué, tem que Fala a falar, vai falar. verdade, ó. E, ó, e vou te falar, se eu Conta tiver aí. dinheiro, eu faço tudo. Queria tirar essa barriga toda. Eu saí da Record, eu ganhei 8 quilos, você acredita? Que isso? É, ué. Ah, mas depois perde. Depois perde. Vão sofrer por causa do quilo, Sofrer nada, não. Torresmo é bom. Eu ganhei, depois eu ganhei. Né? Depois eu vou perder, Nós depois somos eu a acho de melhor- novo. nós somos a melhor cidade, pão de queijo. Que é Será, uma que Não ele fala vai, não. será que ele vai perder mesmo, Raquel? Casou Não, vou recentemente. perder. Ah, é Acho que vai casou. ganhar. Eu vou dar um jeito de perder. É, casamento, né? Casamento, ó. Mas eu ficava Vai preocupado na televisão. Porque realmente, televisão, eu acho o seguinte: quando você chega num lugar que é do seu merecimento, não tem por que você querer puxar tapete do outro. Como eu disse, eu me tornei repórter porque um repórter foi para um lugar melhor. Ele foi ser repórter de rede. Eu me tornei apresentador porque o Carlos Viana foi para um lugar melhor que ele queria, virar senador. Eu não puxei o tapete de ninguém, não entrei no lugar de ninguém. Mas Por eu sei, merecimento. por merecimento. Mas eu sei que muita gente, muito incompetente, porque quem puxa o tapete é quem não tem competência. Muitas pessoas que não têm competência tentam puxar o tapete, muitas conseguem até, fazendo intriga, puxando saco de chefe, tem muito puxa-saco da gente. Ô, gente, se você for chefe, não aceita puxar saco, não. E puxar saco é o primeiro que vai te destruir. Se ele puxa seu saco, ele puxa saco de outro também. Ele é safado, ele é sem vergonha. Pior gente que tem é puxa-saco. Sai fora de puxa-saco. Mas Tá certo. tem gente Foi ótimo. que puxa tapete. E chefe que gosta de puxar saco é péssimo chefe também. Chefe que puxa saco, que gosta de puxar saco, é fraco. É aquele chefe que não se garante. Mas tem puxa-tapete, tem fogueira das vaidades, televisão, né? Aquele negócio. Virou apresentador. Esse menino ali era estagiário, virou apresentador. Quem é ele? Tô aqui há tantos anos. Sou, né? Sei lá o quê. Se acha melhor que o outro, né? Mas é complicado. Então, todo dia você mata um leão, né? Você tem que provar que você é competente. Você tem que provar. Você não pode falar bobagem no ar. E pode acontecer de você falar bobagem, né? Eu já falei um monte. Você me deu um alívio. Você erra todo dia. Isso é a mesma coisa. Todo dia você erra um monte de coisa. Nossa Senhora. Fala uma frase, daí você fala uma palavra, você come parte da palavra. Nossa. Isso acontece Eu tô até demais. inventando. Depois eu falei, foi Covid? Falei, não sei, gente. Tô criando umas palavras que não existem. Eu sei que tá saindo aqui. E não pode. Tô Pode falando que sim, não pode, gente. mas... É informalidade, é conversa. Mas lá a pressão era muito grande? Não, assim, a gente, graças a Deus, tinha muito sucesso. Sim. O Ibope do MG Record cresceu muito até. Nós crescemos em todo sentido, não tinha merchan no MG Record, passou a ter, né? Ou seja, o faturamento comercial do programa cresceu muito. A gente estava no auge, inclusive, quando eu saí. Mas é uma pressão minha de ter sempre a mesma qualidade de área. Então, eu estudava muito todas as matérias, pegava dados. Por exemplo, quando eu falava de um bairro de Esmeralda sem saneamento, eu estudava quantos % da população não tinha saneamento em Esmeralda para falar. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande, né? Então, você tinha um peso nas costas. E você sai do jornal, eu saía assim, morto, né? Porque uma hora falando, uma hora absorvendo, sozinho ali, né? De frente para as câmeras, ao vivo. Né? Mas eu gostava muito. Isso que importa. E você teve, né, muita experiência nesse lado do jornalismo e eu acredito que sair, né, de um lugar onde você é consolidado, querendo ou não, para poder entrar nesse meio da política é realmente um grande desafio, Nossa. né? Para você, quais dificuldades você tem enfrentado, não sei ainda, nessa mudança mesmo do jornalismo pro pré, né? Exatamente. Tem enfrentado muitas dificuldades para entender como tudo funciona. Para fazer da melhor forma possível, mais honesta, mais correta. Porque é uma área que eu nunca, eu vou falar, militei, atuei. Que eu estou aprendendo, graças a Deus, rápido, mas que eu precisava ter noção de como funciona tudo aquilo, aquele mecanismo, né? Então, a principal dificuldade é isso. E não tem padrinho político, não tem ninguém para me ajudar, não tem um pai que é político, uma mãe, não tem ninguém para fazer nada por mim. É um ideal só. Sim. Então, você enfrenta tudo. Você está de
indo para cima e indo para cima, né? O que você quer. Então você enfrenta gente que tem bilhões de reais, que compra voto, você enfrenta gente que está com mandato aí há tantos anos, você enfrenta gente que vende partido pro outro, que vende voto, que vende sei lá o quê, que faz sei lá o quê, tem de tudo. Então você tem que aprender a fazer o correto e enfrentar esse povo todo e ir para cima. É um caminho bem, bem difícil, né? Nossa, eu imagino. E você falou que quando você estava estudando, você ia para Record, né? E você tinha que saber ali do bairro. Eu vi que você é uma pessoa que se cobra muito. Sim. Então, para você ter cada detalhe ali, se for de Esmeralda, então você conhece cada situação ali de perto mesmo. Porque uma coisa é eu falar do raso. Você, como apresentador, você via cada situação crítica ali. Então, você sabe até as dores ali dos problemas aonde resolver. Exatamente. Por exemplo, citar um exemplo aqui. Belo Horizonte. Nós tínhamos um problema de uma UPA no 1º de maio. E você tinha uma outra UPA no Arão Reis quase pronta, que por problemas, por incompetência da prefeitura, a UPA do Arão Reis não ficava pronta. E todo dia batendo lá. Em uma UPA do 1º de maio totalmente improvisado, o povo sofrendo, uma recepção absurda, não tinha nem cadeira para o pessoal sentar. Até de tanta gente bater, ficou pronta lá a UPA do Arão Reis, a UPA Norte. Né? Então você conhecia ali, você sabia daquele problema que acontecia. Né? Em Santa Luzia, por exemplo, você tem o bairro Palmital. Você tem uma área lá no bairro Palmital de alagamento, que todo mundo sabe que é área de alagamento. Toda vez que chove, a população perde os móveis. Quem resolve? Ninguém resolve. Resolve nada, infelizmente, porque não tem vontade política. Se tem Ribeirão das Neves, 40% das ruas não tem asfalto. Então você conhece. Você vai para Nova Lima, que é uma cidade mais complexa, dividida em 3 quadros. Você tem lá o pessoal rico, que é dos condomínios, você tem o centro, você tem o Honório Bicário, você tem Jardim Canadá. O Honório Bicário é a parte mais pobre, é a parte que sofre muito, principalmente pela questão da vale, do minério, da poeira. Então você vai conhecendo cada cidade da região metropolitana. Você tem uma cidade como Sabará, que é histórica, que hoje está jogada às traças, né, que a população está sofrendo, o prefeito está caçado, uma confusão. Né? Sabará também, Rio das Velhas, toda vez que chove, enche, todo mundo perde os móveis e nada muda. Né? Então você vai aprendendo os problemas e tem solução. O que você acha, André, que eu sempre escuto essa história assim, por que eles não fazem alguma coisa para mudança? Porque é igual a questão da chuva de Sabará. Eu vi muito isso na televisão no início do ano. Assim, ficava alagado, de imóveis, e vai acontecendo, e no outro ano entrando, saindo, e vai. E são coisas que parecem que não estou falando que é simples, mas que dá para fazer alguma coisa. Sim, vamos lá. Vou citar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Você tem a Tereza Cristina, que toda vez que chove, alaga. Ali era um problema que envolve o município de Belo Horizonte e o município de Contagem. Primeiro, os dois municípios têm que se conversar e chegar no entendimento. Depois, é uma obra cara que precisa também de financiamento do governo do estado. Então, você tem que ter um entendimento dos dois municípios com o governo do estado. Liberaram recurso. Eu espero que agora resolva, mas não resolveu ainda. Então, faltou vontade política durante anos. Tudo que foi gasto para reconstruir, na verdade, é muito maior do que seria gasto para resolver o problema ali. Mas tem toda uma indústria por trás, infelizmente. A gente sabe que tem. Tem toda uma falta de vontade de resolver o problema, que a gente sabe que tem. Sabará, você tem o Rio das Velhas. A enchente, ela é comum, ela acontece. E não adianta, tá piorando o clima, as mudanças climáticas, não tem nada disso. Falta de vontade, falta o prefeito da cidade, que é a principal representação, ter um secretário de obras que vai elaborar um projeto, que vai captar recursos do governo do estado, que vai captar recursos em Brasília, que vai captar recursos do Banco Mundial, se for necessário, com um projeto bem elaborado. Mas não tem, é incompetência, é corrupção, é falta de vontade, né? Então, tudo isso leva a esse sistema que nós vivemos. A mesma coisa acontece ali na Cristiano Machado, na altura do 1º de maio. Nós temos um problema de enchente ali e não se resolve. Falta de projeto. Venda Nova, agora estão construindo os piscinões, mas não vai ser a solução definitiva.
porque a Vilarinho sempre alagava. Inclusive, eu cobri, infelizmente, a morte de mãe e filha lá. Você imagina, Nossa, dentro de uma falar cidade. disso, meu Deus. Então, falta, muitas vezes, competência e vontade. Acho que as duas coisas, aliadas, né? Competência e vontade. Dinheiro tem, o Brasil tem dinheiro. Eu não aguento quando fala, o Brasil Gente, o Brasil é muito rico. A briga da Amazônia, eu queria que alguém explicasse, porque todo mundo fala, o Brasil é pobre. Eu acho que tem, sim, pobreza, é lógico, mas nós temos recursos demais. É um país fértil. Não, financeiramente, a arrecadação, já fomos a sexta economia do mundo, né? Agora, na crise e tal, estamos retrocedendo, já estamos como a 10ª economia do mundo. Enfim, nós temos dinheiro, nós temos recurso, não tem boa administração. Hoje, infelizmente, o governo federal concentra 60% dos recursos. Os municípios ficam lá asfixiados, né? Você tem que ter toda uma redivisão. Nós somos uma república federativa, mas isso não acontece. Os estados não têm autonomia. Hoje a União, né, Brasília, concentra tudo. Então tem que mudar muita coisa. Nossa. É complexo. Nossa, é uma aula aqui, porque eu, particularmente, assim, eu tô fazendo essas perguntas para aprender mesmo. E eu queria fazer uma aqui, essa aqui, porque eu tô. Nossa! Ninguém Falei me que ela falou falou. que não ia falar muito. Ninguém me fala disso, porque eu notei, tá? Aham. Descendo Raja, andando aqui BH. Gente, essa cidade é linda, né? As Sim. pessoas que estão fora aí falam muito, mineiro, brinca, mas Belo Horizonte é uma potência, tem muitas empresas grandes, geram muito dinheiro. Assim, eu particularmente, eu tava vendo a história de BH, que ela foi baseada, se não me engano, na cidade europeia, né? Tem as praças, enfim. Mas depois da pandemia, notei, sabe aquela cidade fantasma? Você vai descendo em alguns locais, assim, você vai andando, você acha que realmente BH foi prejudicado? Não falo só em questão da pandemia. Questão de processo geral, né? De quem estava no comando. Teve culpa? A minha cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu conheço muito bem, ela está há muito tempo mal cuidada. Evidente que a pandemia, por todos os processos que ela trouxe, por todos os fechamentos, por todas as dificuldades econômicas, ela trouxe danos absurdos à cidade. Nós tivemos fechamentos de mais de 4.000 estabelecimentos comerciais. Você vai no centro, você vê um monte de porta fechada com aluga-se. Nós estamos vivendo um processo de retomada e o poder público, na minha opinião, a prefeitura da cidade não está dando o incentivo necessário para a retomada ideal, né, do comércio. Mas mais do que isso, você vai no entorno da rodoviária, você vai ali para você acessar a estação Lagoinha, é um horror. A população em situação de rua em Belo Horizonte tem crescido muito e não há um trabalho social bem feito para mudar essa realidade. Você vai ali no São Cristóvão, perto do DHPP, ali é um monte de zumbi, é uma cracolândia, não se faz nada para mudar essa realidade. Então, Belo Horizonte está muito mal cuidada. A população mais carente da cidade passou pela pandemia por causa realmente das cestas que foram distribuídas, das cestas básicas, dos kits de higiene, mas isso não é suficiente, está longe de ser suficiente. Belo Horizonte é uma cidade rica, o PIB de Belo Horizonte é alto, nós somos, de importância, não de população, a 3ª cidade do país. A capital de Minas Gerais, que é o 2º estado de população e de importância. Tudo passa por Minas Gerais, né? Nós somos um estado que somos praticamente um país. Então, Belo Horizonte, há muito tempo que não tem um gestor que cuida, que pensa na cidade, né? Como já foi pensado, nós tivemos um prefeito que foi Juscelino Kubitschek, que fez o complexo da Pampulha, que pensou no desenvolvimento de Belo Horizonte. Belo Horizonte parou, a verdade é essa, né? Você não tem grandes empreendimentos, você não tem pessoas visionárias que investem na cidade, que pensam no futuro da cidade, que pensam na transformação da cidade. Você não vê grandes mudanças em Belo Horizonte, infelizmente, né? A cidade
infelizmente, mais uma vez, parou no tempo. Nem metrô Belo Horizonte tem. Sim. Não, Salvador tem metrô melhor, Brasília tem metrô melhor, Recife, Porto Alegre. E nós não, temos esse o metrô aqui é um ridículo. absurdo. Então, Não. parou. Achei Minas maravilhoso. Achei maravilhoso isso, É. porque ninguém assume a verdade, Não sabe, é. Carol? Eu fico vendo que é uma cidade tão bonita e as pessoas querem, sabe, lazer mesmo. Né? Eu tô falando, gente, aqui não tem um parque. Ah, tem aquele ali, tem o outro ali, tem 2. Investir mais para querer que o turismo veio para cá também. Só lembra da Pampulha, né? Então, assim, acaba que é uma cidade que eu acho que não pode deixar de lado. Sim. Você tem, por exemplo, você vai ao Parque Municipal totalmente mal cuidado, É, É. todo destruído. todo destruído. Um parque, uma área verde no centro de Belo Horizonte, né? Terrível. Você vai na Praça Raul Soares, que horror, uma praça que foi revitalizada há 10 anos, tá jogada às traças. Então, Belo Horizonte está bem precisando de um cuidado. Adorei. Não, e você, como jornalista, você sentiu na pele a dor das pessoas, né? A dor da população, Sim. né? Igual você citou, você cobriu a morte ali de uma mãe e de uma filha, Sim. né, muito no alagamento. Isso é muito, muito triste. Então você sentiu esse lado humano, Sim. querendo ou não, durante todos esses anos que você cobriu. O que né, quando você se candidatar, caso for eleito, o que você pretende fazer para mudar? Eu acho que a primeira coisa que a população precisa é de representação. A população precisa de pessoas que falem por ela, pessoas que conheçam a dor da população e pessoas que recebam a população, que escutem a população, de pessoas que escutem a população. Você citou, foi um dos piores dias para mim, foi essa tragédia na Vilarinho, mãe e filha morreram numa enchente, depois o prefeito foi lá, falou que a culpa era dele, que ele ia solucionar. Né? Nesse mesmo dia teve uma tragédia ainda, né, terrível, que foi uma menina de 16 anos, estava com o namorado, o carro parou no bueiro, na hora que ela foi descer do carro, ela caiu no bueiro e também morreu afogada. Meu Deus, Então, assim, você precisa de ter representação, de entender o que a população precisa. Quantas vezes eu peguei ônibus lotado para fazer reportagem? Quantas vezes eu critiquei, inclusive durante a pandemia, a questão das empresas de ônibus. O cara estava lá, falava para o cidadão, olha, tem que ter isolamento social, não pode ficar um perto do outro, mas ele tinha que ir trabalhar para os serviços essenciais. Diminuía o número de viagens e o ônibus estava lotado. Como é que você ia ter isolamento Eu queria uma social? explicação. Distanciamento. Eu nunca entendi isso. A explicação é que as empresas mandam. A explicação é que as empresas de ônibus fazem o que querem e a população fica à míngua. O usuário sofre. O transporte é uma porcaria, infelizmente. Né? É uma porcaria. Então, você tem que ter representação, você tem que lutar. Um deputado é legislador, mas ele tem voz, ele pode cobrar, fiscalizar o governador, o executivo, né? Fiscalizar o que está sendo feito, apresentar projeto, tem emenda parlamentar, né, para construção de posto de saúde, para ajudar em obras, né, que precisam ser feitas, né, captação, conversa. Eu citei o Banco Mundial, que é um banco de desenvolvimento, você tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Então você tem mecanismos de melhorar a sociedade. Você tem que buscar e você tem que entender, ter competência e principalmente representar a população, coisa que isso, na minha opinião, hoje não acontece. Nós sabemos. André, queria te agradecer. Já? Acabou? Infelizmente, tá ali acabando. Não A gente acredito. quer aproveitar que você possa vir aqui mais vezes, A gente poder conversar falar mais, para as pessoas possam entender, cada dia conhecer mais o André, dos projetos do André, né? Criar essa proximidade, assim, igual a gente está sentindo aqui, que é maravilhoso. Pessoas, né? Não podemos deixar de amar pessoas. E eu queria deixar um recado aí, né, Carol, para as pessoas. Com certeza. O que o André pretende, o que o André quer fazer. Fala aí, deixa uma mensagem. Os minutos finais. Da vida, pelo amor de Deus, com Credo. tanta calma, Não, né? credo. É isso Batendo a aí, madeira. não. Os minutos, o inicial aí, pra você deixar uma mensagem bacana. Eu acho que o que eu acredito e sempre acreditei foi
no otimismo e na esperança. E a gente tem que continuar acreditando no otimismo e na esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos em que a gente é levado a não acreditar, a não sonhar. Eu acho que a gente precisa tentar mudar no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, a realidade da sua rua, do seu bairro, né? O seu representante aí de bairro. A gente precisa fazer parte das eleições, conversar, lutar por mudança, falar ali com aquele candidato, xingar se for preciso, reivindicar mudanças, falar o que você precisa no seu bairro. E é isso que eu estou disposto a fazer a partir de hoje como pré-candidato a deputado estadual, te representar, porque eu conheço todos os problemas da região metropolitana. Durante os meus 14 anos de jornalismo, eu pude sentir e ver todos os problemas da região metropolitana. E agora eu quero ajudar a solucionar. Então não fica com essa história que todo político é isso, é aquilo, não. Vai continuar sendo se você não quiser ocupar os espaços. Então vamos ocupar os espaços com esperança, fazer um futuro diferente, começar a fazer um futuro diferente. Porque sem esperança não vale nada, né? A esperança é a última que morre, ela não pode morrer. Não pode morrer, jamais. André, isso aí. eu como jornalista que estou recente no mercado, é um prazer imenso poder te entrevistar. Jornalista Obrigado. tão incrível como você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom. Aprendi muito aqui com ele, né, Raquel? Também, amei fazer as perguntas. Você não sou de nenhuma delas. Espero próximo aqui que a gente possa fazer mais. E, ó, vamos ver o André aí. E vamos deixar depois, fazer uma enquete aí para as pessoas deixarem suas dúvidas, né? Vamos colocar algumas coisas aí para acontecer. Pode me chamar Fazer uma quantas vezes vocês parte dois, quiserem. falar de política, Parte 2, bastante isso política. mesmo, gostei. Obrigada, André. Deus abençoe essa caminhada, né? E que Minas Gerais aí possa estar escutando aí o André aí, né? Bora para depois da segunda parte. Um beijo, vamos gente! mudar. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.